Boa tarde, me chamo Wesley e meu grupo vai falar sobre abordagens pedagógicas da educação física. O grupo também é composto por Neuza Abreu, Wesley Carregosa, Gabriel Mendonça, Gil Lima, Samuel Costa, Ricardo Lúcio e Michele. Vou falar um pouco da contextualização, e o surgimento das diversas abordagens da educação física escolar se deu por conta dos estudiosos da época recorrerem a diversas matrizes filosóficas à continuidade de seus estudos, além de se apoiarem nas mesmas para desenvolver suas reflexões. Seus principais trabalhos foram desenvolvidos em diferentes matrizes filosóficas, tais como a psicologia, a antropologia, a filosofia, a sociologia e até mesmo em teorias da educação. Dessa forma, puderam ver o indivíduo como ser motor, psicológico, social e cultural. Apesar das abordagens terem enfoques diferentes entre si, muitas têm em comum a busca de uma educação física que articule com as múltiplas dimensões do ser humano, ultrapassando aquela visão de uma educação física tecnicista, biologista e esportivista viva nas décadas de 70 a 80. Aqui podemos ver uma imagem, e na verdade essa imagem trata mais da questão da ginástica nas escolas, mas ainda tem essa linha e essência de uma educação física que prioriza o rendimento dos alunos. Além disso, se a gente prestar bem atenção, a gente pode ver traços da educação física na época, Todos padronizados, fazendo repetições de movimentos, e também a questão de ter só meninas na foto, o que nos remete e nos traz a informação, nos confirma a informação de que as meninas eram separadas dos meninos e ambas faziam atividades diferentes, de acordo com seu sexo. Agora a gente pode ver alguns tópicos que eu destaquei. O primeiro é educação física escolar na década de 70, que na verdade é nesse período que a educação física era uma prática escolar com o objetivo de desenvolver a aptidão física dos alunos, como eu comentei também na foto anterior, e iniciá-los também na prática esportista, que é um processo conhecido também mais para frente como esportivização da educação física. Nesse período, os militares eram tidos como professores e a educação física também reforçava a hegemonia, a eugenia com a visão biológica também, e era guiada por conceitos médicos, como também a gente já estudou no livro Raízes Europeias. Agora tem um tópico, reconstrução da educação física e crise da identidade na década de 80, que fala sobre os estudiosos estarem cansados da educação física tecnicista, biologista e esportivista. E aí, a partir disso, os pensadores, através desses mesmos estudiosos, através das bases da psicologia, antropologia, filosofia e etc., desenvolveram abordagens a fim de quebrar essa educação física da aptidão física e do tecnicismo. E essas abordagens não se limitam também a esse modelo tanto criticado que exploram as múltiplas dimensões do ser humano, ou seja, explora as várias características do aluno. E como houveram essas mudanças, a educação física passou por esse momento de transição, e isso fez com que a mesma tivesse essa crise de identidade, segundo Vitor Marinho e Paulo Medina. Agora temos o tópico educação física, atividade complementar versus componente curricular e o movimento renovador. Nesse tópico eu quero trazer, que com o inicial modelo tecnicista da educação física, a mesma acabava se distanciando de uma proposta pedagógica, e por isso ela era vista como atividade complementar. Isso inquietava os estudiosos da época, tanto que no estado do Paraná, na década de 80, houve um movimento de conscientização de que a educação física não cabia mais nesse modelo tecnicista, e que é muito mais além do esporte, da recreação e das festas comemorativas. Esse movimento, também chamado de movimento renovador, foi de suma importância para a transformação da educação física. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a primeira abordagem, a abordagem desenvolvimentista. Sua base teórica é a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Seus principais estudiosos dessa abordagem no Brasil são Gotani, Edson de Jesus, Eduardo Cocobum e José Elias.
E uma obra bem marcante, inclusive feita por eles, é Educação Física Escolar, Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista, né, de 1988. Os seus atores de base foram Galawi e Connolly, e essa abordagem é direcionada para crianças de 4 a 14 anos de idade. Ela também tem o movimento como o principal meio e fim da educação física, e o objetivo dessa abordagem é fornecer ao aluno formas de desenvolver o seu comportamento motor através da diversidade e complexidade de movimentos. As formas de avaliação dessa abordagem são observações do processo de aprendizagem motora e estabelecimento de padrões fundamentais do movimento. Agora podemos ver o livro que foi citado acima, desenvolvido pelos autores brasileiros, Educação Física Escolar, Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista. E apesar do mesmo, ter essa questão de se basear na abordagem desenvolvimentista, os próprios autores alegam que ele não é 100% baseado nessa abordagem, que ele também tem traços de outros estudos e abordagens também. Então ele não é 100% desenvolvimentista, mas a sua base é essa. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar um pouco da abordagem construtivista. Foi com Emília Ferreiro que começou as tendências construtivistas aqui no Brasil. E segundo Bratt, nos anos de 1970 a 80, a abordagem construtivista sofreu grande influência na educação física brasileira. Nós temos hoje uma obra bem famosa do construtivismo, que é a Educação Física do Corpo Inteiro. Essa obra é de 1979 e ela pertence a João Batista Freire. Segundo Freire, a abordagem construtivista, ela preza muito pela liberdade. E ela acredita que diante dos problemas que surgem nas aulas, os próprios alunos podem buscarem as suas soluções. Isso coloca o aluno como protagonista. E para ele, é um absurdo as escolas colocarem as crianças em uma sala de aula sozinhos, individual. Ele acredita que elas vão aprender muito mais se elas estiverem em movimento. Eu creio que essa é a construção e as experiências no ambiente escolar, na própria sala de aula. Nessa abordagem, João Batista Freire dá ênfase ao cognitivo e considera a cultura infantil como essencial, repleta de jogos e brincadeiras, dando prioridade ao lúdico e ao simbolismo. Segundo Darido, no construtivismo, o jogo enquanto conteúdo e estratégia, o principal modo de ensinar, é um instrumento pedagógico, é um meio de ensino, pois enquanto joga, a criança também aprende. E para Freire, a abordagem construtivista deve estimular as habilidades motoras da criança e o seu desenvolvimento corporal natural. Além disso, a abordagem dessa avaliação deve considerar, além dos aspectos motores da criança, o seu comportamento social, por uma análise qualitativa,
observando a relação das crianças com seus colegas e com o professor. Outra característica dessa abordagem é a sala de aula com menos alunos, para o professor conseguir intervir aos alunos e suas necessidades, e a organização das carteiras em círculo, reforçando a ideia que o professor não é o detentor do conhecimento a ser transmitido. Para Vygotsky, a construção do conhecimento sugere que o desenvolvimento da inteligência depende muito mais das interações com as pessoas do mundo e das crianças e das ferramentas que a cultura proporciona para mover o pensamento. Para ele, as crianças aprendem não por meio da expressão solitária do mundo, mas se apropriando ou tomando para si os modos de agir oferecidos por sua cultura. Mas para Jean Piaget, a construção do conhecimento e do desenvolvimento inteligente, ou a construção do conhecimento se desenvolve através da adaptação que ocorre a partir da interação do indivíduo com os estímulos recebidos do meio. Isso gera um processo de assimilação e acomodação e cria também um esquema que é uma estrutura intelectual para resolver problemas. Segundo Piaget, há uma relação entre professor e aluno, na qual os dois aprendem. Seu estudo não fixou muito com a questão da educação, e sim com o conhecimento. Ou seja, como o sujeito aprende, sendo por meio da ação de aprender e por intermédio dessa ação de construir o seu conhecimento. Nessa abordagem construtivista, fala que os alunos eles devem ser orientados por explicações e demonstrações e trabalhos com outros colegas. Além disso, os alunos eles devem ser estimulados a usar linguagens para organizar seus pensamentos e falar sobre a questão, sobre o que estão tentando realizar. Esse diálogo e essa discussão são caminhos importantes para a aprendizagem. O objetivo da abordagem construtivista da educação física é o desenvolvimento de habilidades que permitem se expressar no mundo através da interação com o meio. Isso com foco na criação de conflitos e resolução de problemas motores. Ou seja, como o sujeito aprende, sendo por meio da ação de aprender e em intermédio da ação de construir esse conhecimento. A relação do aluno sobre o objeto do conhecimento, isso é o que direciona o construtivismo. O indivíduo aprende agindo sobre o saber e experimentando, também manipulando a aprendizagem. Isso gera o conhecimento. O que se busca nas relações é o desenvolvimento lógico das estruturas cognitivas. O professor ele utiliza dessas abordagens e está sempre incentivando os alunos a pesquisar e a valorizar os vários tipos de materiais que possa ser utilizado nas suas atividades
ou nas suas brincadeiras. Podemos citar aqui também o jogo da amarelinha, a corrida de jornal, que as crianças interagem um com outros. E a importância também de trabalhar em equipe, sobre a orientação do professor, porque enquanto o professor ele orienta os alunos para realização de algum trabalho, esse professor ele aprende com o aluno, e também o aluno ele aprende com o professor. Ele aprende a se desenvolver mais, ele aprende a realizar tarefas, a pesquisar para buscar uma solução. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, porque essa é a abordagem construtivista. Uma escola que constrói é uma escola que utiliza o meio em que as crianças vivem, a sua cultura, e agradeço a todos pela atenção. Eu sou a Neuza de Abreu e vou dar prosseguimento falando sobre a abordagem de ensino aberto. Seus principais idealizadores foi o professor Hildebrandt, que era alemão, veio ao Brasil e atuou como professor visitante na Universidade Federal de Santa Maria e também, posteriormente, na Universidade Federal de Pernambuco. O professor também Leibniz, que atuou juntamente com ele em 1986. Já Cardoso, em 1981, junto com seu grupo de trabalho pedagógico, onde ele era organizador, fez adaptações dessa abordagem de ensino aberto para a realidade do Brasil. A base teórica é a teoria sociológica do interacionismo simbólico, de Mead Brunner, e também a teoria libertadora de Paulo Freire. Essas duas correntes deram surgimento às ideias de Hildebrandt para criar essa abordagem de ensino aberto. O interacionismo simbólico de Brunner, ele preconiza que os homens agem com base no significado em relação a coisas e pessoas, podendo ser modificados pelos processos de interpretação, ou seja, a relação do ser com o espaço. E a teoria libertadora de Paulo Freire propõe uma educação crítica a serviço da transformação social. Então, essas duas correntes deram início à abordagem de ensino aberto. Sua tendência educacional é a progressista crítica. Essa tendência progressista ela parte de uma análise que critica as realidades sociais, contribuindo com a finalidade sociopolítica da educação. Faz parte, então, dessa história do movimento renovador, onde está se refazendo não somente a própria educação, quanto também especificamente a educação física. O seu objeto de estudo é o mundo do movimento e suas implicações sociais. Isso significa que deixa de ser importante apenas o movimento deixa de ser o único problema e passa a ser também as suas implicações sociais o problema. Então, o aluno agora pensa não somente o movimento em si, mas como se inserir dentro desse movimento na situação que se encontra também a sua realidade social. Os objetivos gerais é a construção coletiva. Então, uma das principais preocupações do ensino da educação física baseado na concepção de ensino aberto é defender um ensino centrado no aluno. O professor deixa de ser o único protagonista e o aluno agora passa a ser considerado seu interesse e possibilitar também o seu papel ativo na relação com os conteúdos. E os conteúdos básicos é o conhecimento sobre as diversas possibilidades de movimento, contextualizando o sentido dos mesmos. Então, eles podem ser realizados de diferentes maneiras. Existe a possibilidade dessa decisão do aluno junto com o professor em 3 níveis,
seria, no caso, um alto, médio ou baixo grau, que diferencia na concepção de ensino fechado, justamente por essa participação, ainda que em níveis diferentes, porque depende também da autonomia do aluno. Essa concepção ela vai atender de forma aberta, ou seja, coparticipando aluno e professor. O enfoque metodológico são os temas geradores e codecisão. Como o processo de ensino na prática concreta envolve a ação e a reflexão dessas ações, ela necessita ser bem ampliada, permitindo tanto que o professor direcione seus interesses no desenvolvimento de processos de ensino, seus posicionamentos, seja planejando, observando, analisando também e interferindo diretamente na aula, porque o aluno, embora ele haja em codecisão, o professor ele vem para a aula já com seu pré-agendamento do que será feito. E a partir dos alunos é que vai sendo direcionado, influenciando essas aulas. De forma consciente, certo? O professor vai direcionar o processo de socialização. O aluno tem que ser uma pessoa com autonomia. Ele deve saber refletir criticamente, ele vai ser levado a isso, e assim apoia os processos de decisão democrática na aula, que foram trazidos pelo professor. A relação professor-aluno é uma relação coparticipativa, como já foi dita. E a avaliação, ela acontece de forma não punitiva, ou seja, não há certo e errado. Existem atitudes, existem decisões. E ela também é autoavaliativa, justamente por essa autonomia do aluno, ele precisa se avaliar e verificar o processo em andamento. Esse livro é a principal obra deixada pelo professor Hildebrand e Streemann, Concepções Abertas no Ensino da Educação Física. Para citar um pouco mais da prática dessa aula, o professor Hildebrand, em suas publicações, ele fala de uma possibilidade de uma aula de natação, dando 2 exemplos. É possível realizar a aula de natação voltando-se para o desempenho, onde o professor fala que vai desenvolver ali o nado crawl e o nado borboleta, por exemplo. Então, o aluno ele vai fazer repetidas vezes e, possivelmente ao final da aula também disputando entre os colegas, esses 2 tipos de nados. Na outra opção, que seria de concepção aberta de ensino, ele propõe que seja feita a informação apenas de que o aluno vai nadar sob a água ou embaixo d'água. Com isso, os alunos vão começar a questionar e serem levados a analisar. Quando eu estou sobre a água, por que aquilo acontece? O que me faz flutuar? E isso já traz análise crítica da realidade que ele está vivendo do movimento. Ou quando ele nada por baixo d'água. Por que eu consigo ficar muito tempo sem respirar embaixo d'água? O que me leva a isso? E vários outros questionamentos que nos fazem entender exatamente o que é que essa abordagem quer dizer. Boa tarde, sou Michele e irei falar sobre a abordagem sistêmica. A abordagem sistêmica vinha sido estudada pelo professor Mauro Betti entre os anos de 1991, 92 e 94. Betti lançou o livro Educação Física e Sociedade, publicado em 1991. O livro levanta as primeiras considerações sobre a educação física dentro da abordagem sistêmica e anotava as influências que vêm da sociologia, da filosofia e também uma contribuição da psicologia. Segundo Betti, essa abordagem não se constitui como metodologia de ensino, mas traz implicações para múltiplas dimensões sociopolítica, sociopsicológica e didático-pedagógica da educação física e também para a educação física na escola. Betti entende que, a partir do conceito da cultura física, é possível superar a antiga dicotomia entre a educação física do e pelo corpo. Para ele, é preciso que haja uma discussão mais ampla desses assuntos de uma forma global.
sistema hierárquico aberto. A educação física nessa abordagem é entendida como sistema hierárquico aberto, pois grupos maiores influenciam os menores. Um exemplo: a Secretaria de Educação influencia diretamente a direção da escola, assim como também influencia a sociedade e, ao mesmo tempo, é influenciada. Conteúdo. Os conteúdos devem ser trabalhados de forma que oportunize os alunos a explorarem suas vivências e experiências da manifestação cultural corporal, como a dança, a ginástica, jogos e lutas, não deixando de lado as questões cognitiva e afetiva de suas práticas. A abordagem sistêmica tem dois princípios: princípio da não exclusão e princípio da diversidade. No princípio da não exclusão, os conteúdos e métodos da educação física devem incluir a totalidade de alunos. Nesse caso, o aluno precisa vivenciar a partir do esporte que está praticando para entender aquilo que está fazendo. Então, nesse caso, o aluno só vai aprender profundamente se ele praticar e vivenciar, ter aquela experiência da prática. O princípio da diversidade defende que os conteúdos da educação física devem oferecer variedade de atividades, com o intuito de permitir ao aluno a escolha crítica de forma valorativa às atividades da cultura corporal de movimento. Nesse caso, tem que haver uma variedade das atividades, não ficar sempre, um exemplo, no baleado, no esporte, no futebol, haver uma mesclagem de conteúdos para que a partir daí o aluno possa escolher o que ele mais se adaptou, o que ele mais gostou. Atuação pedagógica. É preciso que o profissional de educação física tenha em sua atuação pedagógica um olhar mais atento para o seu grupo-alvo, para que ele consiga aplicar sua ação pedagógica intencional. Avaliação. A avaliação dessa abordagem é feita por meio de observação sistemática. O livro de Mauro Betti, Educação Física e Sociedade, serviu como base para a abordagem sistêmica. A abordagem plural. A abordagem plural, ela discute a educação física escolar numa perspectiva cultural, como parte da cultura humana. Ela se constitui numa área de conhecimento que estuda e atua sobre um conjunto de práticas ligadas ao corpo e ao movimento, criadas pelo homem ao longo de sua história. Josimar da Olho, ele apoiava essa abordagem plural como querendo que a educação física conseguisse pegar todas as pessoas, não só aquelas que têm aptidão física, fosse uma abordagem com que todos pudessem participar dela. No caso, não teria mais desigualdade, seria mais igualitária a educação física. Na abordagem plural, os elementos da cultura corporal serão tratados como conhecimentos a serem sistematizados e reconhecidos pelos alunos. Boa tarde, meu nome é Samuel e eu vou falar um pouco sobre a abordagem crítica emancipatória. A abordagem crítica emancipatória de Kant tem por objetivo levar o aluno a se tornar um cidadão crítico da realidade que o cerca e buscar transformar-se e transformá-la por meio de questionamento e ação. Dentro das competências dessa abordagem, a competência objetiva visa desenvolver a autonomia do aluno através da técnica. A competência social se refere aos conhecimentos e esclarecimentos que os alunos devem adquirir para entender o próprio contexto sociocultural. E a competência comunicativa
assume um processo reflexivo responsável por desencadear o pensamento crítico, e ocorre através da linguagem que pode ser de caráter verbal, escrita e corporal. Agora eu vou falar um pouco sobre essa abordagem e o âmbito escolar. Quanto ao professor, Tafarel diz que o professor deverá promover o agir comunicativo entre seus alunos para expressar entendimentos do mundo social, subjetivo e objetivo, a interação nas tomadas de decisão, formulação de interesses e problematização do esporte. Já quanto ao aluno, Kuhn diz que mudar a concepção da relação ensino-aprendizagem significa também que os alunos sejam capacitados para agirem de forma independente, bem como participar nas decisões da estruturação e organização das aulas, para adquirir uma competência social e um agir independente através do processo de ensino. Quanto às aulas, em vez de ensinar os esportes na educação física pelo simples desenvolvimento de habilidades e técnicas do esporte, deverão ser incluídos conteúdos de caráter teórico-prático que tornam o fenômeno esportivo transparente, permitindo aos alunos a melhor organização da realidade do esporte, dos movimentos e dos jogos, de acordo com suas possibilidades e necessidades. A interação solidária e social em princípios de e autodeterminação e se expressar como ser corporal no diálogo com o mundo. Quanto à metodologia, Kuhn denominou a transcendência de limites, que é composta por 3 fases. Na primeira fase, os alunos descobrem pela própria experiência manipulativa as informações e meios para uma participação bem-sucedida em atividades de movimentos e jogos. Na próxima fase, devem manifestar pela linguagem ou representação cênica o que experimentam e o que aprenderam numa forma de exposição. Por último, os alunos devem aprender a perguntar e questionar sobre suas aprendizagens e descobertas, com a finalidade de entender o significado cultural de aprendizagem. Sobre a abordagem ao esporte, Kuhn diz que o objetivo de ensino da educação física é assim, não apenas o desenvolvimento das ações do esporte, mas propiciar a compreensão crítica das diferentes formas de ensinação esportiva e seus interesses e problemas vinculados ao contexto sociopolítico. Na prática, permitir apenas o desenvolvimento de formas de ensinação do esporte que são pedagogicamente relevantes. Boa tarde, meu nome é Gabriel. Eu vou falar sobre a abordagem crítica superadora. As atividades propostas conforme a crítica superadora devem ser relacionadas de acordo com a sua relevância social, contemporaneidade e o nível sociocognitivo das crianças. Como essa proposta visa representar os interesses da classe trabalhadora, os conteúdos devem ser selecionados de acordo com isso. Deve-se evitar o ensino por etapas, porque isso fragmenta a forma como as crianças entendem a matéria da educação física e a realidade. Se o entendimento de um determinado conteúdo não depende necessariamente do entendimento de conteúdos anteriores, então não se deve ensinar de forma fragmentada, como se houvesse uma dependência. O conteúdo da educação física deve estar articulado com as outras disciplinas, como diz Soares et al. 1992. Na verdade, ao se trabalhar os conteúdos da educação física conforme a crítica superadora, é possível utilizar-se de todas as outras matérias que há na escola, e ainda mais. Cada disciplina pode contribuir de algum modo para a construção de conceitos e conhecimentos sobre um determinado conteúdo da educação física e recíproca é verdadeira. Metodologia. O professor deve relacionar os conteúdos da cultura corporal, como esportes, jogos, danças, lutas, entre outros, com importantes temas atuais da sociedade, como trabalho e renda, meio ambiente, mobilidade urbana, saúde pública, preconceitos raciais e sociais, deficiência física e inclusão, questão de gênero, corrupção e outros, fazendo um resgate histórico, contextualizando e levando uma visão crítica da realidade, levando questões de poder, interesse e contestação. A concepção crítica superadora da educação física escolar
também devem ter um papel político-pedagógico, pois devem encaminhar propostas para reflexão, intervenção e superação da realidade social das pessoas. Principais autores. O livro coletivo de autores é base para a construção de conhecimento na área da educação física, particularmente refletindo acerca do objeto de estudo da educação física escolar, na perspectiva crítica superadora. Entre esses autores estão Carmen Lúcia Soares, Célia Neuza Zucchi Tafarel, Elizabeth Vardiel, Lino Castellini Filho, Michel Ortega Escobar e Walter Brecht. Conclusão. As abordagens pedagógicas para a educação física têm por objetivo deixar que as aulas de educação física deixem de ter um enfoque apenas ligado ao aprender a fazer, mas incluem uma intervenção planejada do professor com o conhecimento que explique o que está por trás do fazer, além dos valores e atitudes envolvidos na prática da cultura corporal e do movimento. Aqui as referências com as obras utilizadas para a construção do trabalho. E é isso. Obrigado pela atenção e boa tarde.